O tema da nossa palestra é Deus te fez homem. O propósito é trabalhar a masculinidade conforme a Escritura Sagrada. E este é um tema que precisa ser bastante trabalhado hoje, tendo em vista uma série de problemas que nós temos encontrado na sociedade. Eu gostaria de começar com a leitura do texto, que será para nós o texto base, mas não será o único texto que nós vamos trabalhar. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 33, texto que vocês devem conhecer muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O Senhor nos abençoe, então, na exposição deste texto, dessa porção da Escritura. Nós encontramos nele um modelo. Por isso, é um texto importante para entendermos a masculinidade a partir de Cristo. Cristo é o perfeito modelo masculino. Mas, por que trabalhar o assunto? O que nos leva a pensar em trabalhar a masculinidade? Será que não sabemos que somos homens? Nós estamos passando por um problema sério com respeito à masculinidade na sociedade como um todo. E já faz algum tempo isso. Já há alguns séculos. O problema é que não foi percebido. Não é algo novo. Mas pouco a pouco, a masculinidade foi minada, principalmente no Ocidente. Pouco a pouco, o masculino passou a ser desacreditado. Talvez vocês não tenham percebido, não sei. Mas, se vocês assistem filmes, ou leem livros, ou já viram alguma peça de teatro, vão começar a fazer as associações nesse momento. Por exemplo, já viram como o pai é chamado de incapaz de dirigir a família nessas programações, nesses filmes, seriados, peças? Eu não consigo tirar da cabeça a forma como a Peppa Pig, tão simples, tão bobinho, coisa de criança, mas como é que ela chama o seu pai? Veja que aquele desenho animado, ele pega crianças bem novinhas, porque ele é bem simples. E como é que ela chama o seu pai? Papai Bobinho. E vocês vão começar a lembrar de outros filmes. O Homer Simpson. Qual é a caricatura do Homer Simpson? Ele é completamente estabanado, ele não sabe fazer nada direito. Ele simplesmente se
perde diante das responsabilidades. Observe que os pais, eles passam a ter uma ideia, uma caricatura de incapaz. E isso não é aqui e ali apenas. Basicamente, isso tomou conta daquilo que o mundo transmite como ponto de vista acerca do homem, nesse ponto, pai. Observe também que a forma como a mídia constantemente propaga a figura do esposo como alguém sempre atrapalhado. Eu acredito que vocês já ouviram falar que a mulher é mais capaz, mais inteligente, mais isso, mais aquilo, mas quem disse que isso é verdade? Ciência, há muita coisa na ciência que na verdade é uma mera farsa. É só uma forma de propagar suas ideias. E isso é descoberto depois, porque pessoas vão cavando e vão percebendo que na verdade há muita farsa em certas coisas, em certas afirmações chamadas de científicas. O homem é sempre aquele que é atrapalhado. O pai é incapaz, o esposo é atrapalhado, o jovem, o rapaz é sempre aquele que é desengonçado diante da moça, não sabe fazer nada, a moça é madura, o rapaz não sabe fazer nada, é sempre aquela pessoa desengonçada. E o homem é sempre tratado como inferior em suas competências. Observe então que em praticamente tudo que nós vemos hoje, tudo, o homem está sempre sendo colocado no chão. Sempre. E como as pessoas assistem largamente televisão, então elas são influenciadas o tempo todo por isso. O tempo todo elas são influenciadas pela ideia de que a mulher é melhor, ela é capaz, ela tem mais capacidade de fazer as coisas, ela é mais inteligente, o homem é só força bruta, o homem é só um grosseirão, que não sabe raciocinar, não sabe pensar, e a mulher é a cabeça pensante. Não sei se já assistiram o Wall-E, o desenho de um robô, muito interessante. Nesse robô, nesse desenho do robô, ele é um robô ultrapassado. Ele é um robô quadrado, antigo, e ela é moderna. É um robô macho ou um robô fêmea, essa é a ideia. Ela é super moderna, na verdade, enquanto ele é completamente atrasado. Ou seja, sempre a ideia de que o masculino é inferior, sempre. Qual é o problema? Primeiro é que isso é mentira. Não é verdade. Poderíamos mostrar isso a partir da capacidade, da competência de inúmeros homens que demonstram competência superior a inúmeras mulheres do mesmo ramo, da mesma área, do mesmo patamar. É uma mentira mostrada empiricamente. É fácil de desmistificar isso. O segundo é que as pessoas acreditam. Acreditam tanto que isso é verdade que elas passam a fazer isso. Elas passam a viver como se isso fosse verdade. Ou seja, de tanto insistirem na ideia que o homem é inferior à mulher, e tanto insistirem na ideia de que o homem tem menos capacidades que a mulher, começaram a pensar que é assim. Começaram a acreditar que é assim. E começaram a agir desse jeito. Começaram a se ver como inferiores e se acomodaram. Não, a mulher sabe fazer mais coisas, a mulher é mais dinâmica, a mulher é mais isso, a mulher aquilo, deixa ela fazer, deixa ela fazer, deixa ela fazer, deixa ela fazer. E começaram a deixar que as coisas funcionassem desse jeito. E o homem abraçou uma caricatura que fora colocada na cabeça, que não ela não é verdadeira, ela não é necessária, você não é assim, você não precisa ser assim, mas se colocou a seguinte caricatura: o homem é aquele cara preguiçoso, acomodado, que senta com um barrigão na frente da televisão e fica simplesmente passando os canais com o controle. Essa é a caricatura do homem. Não é verdade? Mas ela é mentirosa. Colocaram na cabeça das pessoas isso. Porque o propósito da mídia, o propósito do mundo é destruir o masculino. Porque destruindo o masculino, eles conseguem conquistar o mundo. Porque não teremos mais homens para lutar. E um mundo que não tem homens para lutar é um mundo fraco, frágil. Então,
esse é um problema sério. Nós não estamos tratando apenas de uma questão particular, teológica, em que a gente deve conhecer um pouco mais. Estamos tratando de um assunto urgente e muito sério, porque quem trouxe essa ideia de que o masculino é inferior foi o feminismo. O feminismo que já vem de muito mais tempo do que aquilo que hoje nós vemos ao nosso redor, criando problemas bem maiores diante de nós. O cristão tem que questionar isso. Esse é o primeiro ponto. As notícias não são verdadeiras, as ideias não são verdadeiras, a ideia de ciência, entre aspas, não é verdadeira. Então precisamos questionar. E a partir do questionamento, nós trazemos aquilo que a Bíblia nos traz, já que entendemos plenamente que ela é a verdade. É fácil mostrar que a Bíblia é melhor do que o que o mundo traz para nós. Alguém que vem assistir, por exemplo, o vídeo, vai tentar refutar as ideias ou tentará ridicularizar as ideias, mas basta mostrar a vida que a Bíblia nos conduz a ter e a vida que o mundo está nos conduzindo a ter. E a gente compara, me diga o que o mundo está trazendo para nós, como o mundo está sendo destruído por suas ideias pagãs, e como a Bíblia nos traz uma vida adequada, boa, agradável, que não só traz harmonia social, mas bem-estar para todos. Isso já seria suficiente para mostrar a superioridade daquilo que nós vamos ver agora. Precisamos então trabalhar o assunto, e trabalhar o assunto a partir da Escritura. O feminismo, além de colocar para baixo o masculino, o feminismo ainda fez mais uma coisa. O feminismo despertou e motivou outro problema. Qual é o problema? A deturpação da sexualidade. E quando é que a gente vê isso aí? Nós vemos essa constante agitação, movimento pró-homossexualismo, pró-ideologia de gênero e coisas semelhantes. O que eles fazem? Eles questionam a necessidade, ou melhor, questiona-se a necessidade de sermos o que somos. Sou homem, mas eu não preciso ser homem, eu tenho que questionar o que eu sou. Isso é constantemente trabalhado. E aí cria uma confusão monstruosa. As crianças que em todo o seu organismo são menino e menina, macho e fêmea, não existe um terceiro sexo, nenhum ser vivo sexuado possui um terceiro sexo, mas cria-se na cabeça da menina e do menino que aquilo que eles são, na verdade, não são. É, mas não é. Daí você já vê a confusão que é. Porque está claramente identificado como masculino e feminino, mas questiona-se que aquilo que se vê e que tem identificação clara e evidente, na verdade não é. É uma mera ilusão de quem está vendo. E aí, questionando isso, a cabeça dos meninos e meninas estão ficando confusas. Está ficando confusa. Então, estão criando um problema de ordem, inclusive, mental. Não estão ficando doidos, apesar de que o problema é absurdo, mas estão criando mentes confusas. Mentes confusas. Só que essa negação daquilo que se é uma rebeldia contra aquele que criou o homem como ele é. Na verdade, sabe aquela criança mal criada? O feminismo e todo esse movimento pró-homossexualismo é como uma criança mal criada, em que a gente diz, você tem que fazer assim, porque é o melhor. E ela se esperneia e grita e faz agitação e confusão, porque ela não quer aquilo que se está dizendo. Ela quer o que ela quer e mesmo que seja ruim, tem que ser do jeito dela. E bate perna, e reclama, e choraminga. É exatamente isso. Ou seja, nega a realidade, nega aquilo que é bom, simplesmente porque prefere fazer a sua própria vontade. Então estamos lutando contra algo que vai de encontro ao próprio Criador. O homem quer isso, ele quer lutar, o ser humano quer lutar contra Deus, por causa dessa indisposição.
Então, falar de masculinidade tem a ver com tocar no pecado, tem a ver com tocar na natureza humana afetada pelo pecado. Significa que nós somos confrontados ao se falar sobre a verdadeira masculinidade. É importante, então, que lembremos diante disso que, por mais que se insista com a ideologia de gênero, é impossível que qualquer pessoa negue que tanto nossos genes quanto os cromossomos, tudo em nós, tudo, aponta para quem somos, homens ou mulheres. Se uma pessoa, mesmo que se diga homossexual, morrer e for examinada, será identificado, independente do tamanho da transformação. Olha, podem ter feito todas as cirurgias do mundo. É possível uma pessoa, um médico, alguém que vai analisar, identificar se era homem ou era mulher. Não importa o tamanho da transformação. Porque o seu organismo dirá ele ou ela. Não existe uma terceira opção. Ou era homem ou era mulher. Portanto, a ideia de que se deva optar pela ideologia de gênero porque o homossexualismo tem a ver com alguma questão biológica, isso é mentira. A verdade é um problema moral. É o não querer aceitar o que é. Porque em qualquer lugar do universo, aquele ser, ele é o que foi feito. Se ele foi feito homem, ele é homem. Se foi feito mulher, é mulher. E pode fazer todas as transformações do mundo, em qualquer lugar do universo, será sempre homem ou mulher. Não existe uma terceira opção. Então, isso é importante porque nos aponta o problema. Como já disse, é um problema moral. O problema é simplesmente moral. Então, nós estamos trabalhando com dois problemas. E a importância do assunto é diante do que estamos vivendo hoje. Um é que os homens assumiram, por causa da mídia, as ideias que colocaram na cabeça deles. A ideia de que são inferiores, que são acomodados e que toda aquela caricatura negativa é a verdade, é a realidade sobre o masculino. Infelizmente, isso passou a ser comum. O outro problema, que vai além disso, é que além de terem já denegrido a imagem do masculino, colocado como uma imagem negativa, ainda querem destruir completamente, transformando aquilo que era masculino em um ser aparentemente feminino, pois não será jamais. E aí imagine uma sociedade onde não há homens. Há mulheres tomando conta de tudo e aqueles que moralmente estão confusos, pois sendo uma coisa querem ser a outra aquilo que não são. Eles querem transformar-se, porque jamais serão. Eles se transformam, mas jamais serão, porque são apenas aquilo que Deus fez. Somos aquilo que Deus fez. É impossível negar o que somos. Bom, diante disso, nos voltamos para o texto de Efésios. E em Efésios, que nós não vamos fazer a leitura outra vez agora, nós encontramos Paulo falando de uma vida restaurada. É claro que ele não está falando só para homens, está falando para as mulheres também. Mas nós iremos trabalhar principalmente com a parte da masculinidade. Aqui o projeto é o projeto restaurador. Ou seja, restaurar aquilo que se perdeu, resgatar aquilo que ficou prejudicado por causa do pecado. Esse é o propósito de Paulo, é restaurar a vida do homem e da mulher. Se o homem ou a mulher querem ter uma vida em conformidade com aquilo que Deus planejou, o ser, então Paulo mostra como é essa vida. Esse é o propósito do apóstolo. E essa restauração, veja, se Paulo está falando de uma restauração, de um resgate de algo, significa que aconteceu, antes disso, outros dois períodos.
Se há uma restauração, então isso significa que um dia existia um estado perfeito, um dia aquele ser estava completamente perfeito, intacto, tudo bem, tudo certinho, e depois aquele ser passou por um estado de deformação, passou por um momento de queda. Por isso, tendo em vista que nós temos 3 períodos, temos então o homem perfeito, o homem caído e o homem restaurado. Nós vamos trabalhar o tema Deus te fez homem, conforme esses 3 períodos da história humana: a criação, a queda e a restauração. Portanto, nossos 3 temas, ou melhor, nossos 3 tópicos são a perfeita masculinidade, a masculinidade caída e a restauração da masculinidade, de acordo com os 3 períodos da nossa história humana, história da redenção, que nós encontramos na Escritura. Então, primeiro, a perfeita masculinidade. Como disse, nós não vamos estar apenas nesse texto, porque para ir à perfeita masculinidade, precisamos recuar até Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, texto que também acredito que todos terão em mente, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Na verdade, a imagem e semelhança que Deus colocou primariamente é no homem mesmo, Adão. Inclusive, o único lugar em que parece que Deus chamou homem e mulher de Adão é no versículo 27. Mas a ideia seria que Deus criou Adão e de Adão então vem o restante. O homem, Adão, foi criado à imagem de Deus. E por ter sido criado à imagem de Deus, o homem foi criado com as virtudes ou os atributos de Deus. Isso já nos aponta aqui o que é que Deus quer para a masculinidade. Como é que o homem era? Ou quais os atributos deste homem? Amor. Inclusive atributos que nós vamos ver, por exemplo, em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito. Amor, bondade, benignidade, abnegação, justiça, retidão, mansidão, paciência, domínio próprio, firmeza, fidelidade, santidade, pureza, sabedoria, inteligência, bom senso, razão, governo, domínio, valentia, liderança, prontidão ao alto sacrifício. Separamos por categorias, não sei se vocês prestaram atenção, pensando aqui no fruto do Espírito, e destrinchamos um pouco mais, como por exemplo o amor, de onde nós também encontramos bondade, benignidade e abnegação, a justiça, a retidão. O homem tinha então esses atributos nele, um homem perfeito, um homem que vivia estas coisas perfeitamente. O homem mesmo, o ser masculino, tinha essas coisas, porque ele já teve a oportunidade de praticar estas coisas antes da mulher ter sido criada. A mulher ainda não havia sido criada quando o homem já estava praticando esses atributos. No 6º dia da criação, veja, Deus dá ordens e o homem obedece. Deus manda ele dominar, governar, e ele vai e nomeia os animais. Um ato de governo. Ele mostrou seu domínio e seu governo sobre a criação, dando nome aos bichos. É interessante que ele não só dá nome aos animais, mas o seu governo também é visto em que ele dá nome à mulher.
2 vezes ele faz isso. Ele diz no capítulo 2, após Deus ter dado a mulher para o homem, ele diz no versículo 23, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou seja, o nome dela é varoa porque foi tirada do varão. É denominada. E no capítulo 3, após a queda, diz o versículo 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Veja que ele 2 vezes nomeia a mulher, como nomeou também os animais, para mostrar seu governo. Ele tinha os atributos, ele estava praticando, ele estava obedecendo. Deus o colocou como regente, ele assumiu a responsabilidade. Adão não é aquele homem gordo sentado na frente da televisão passando os canais. Ou seja, ele não é aquela pessoa acomodada, é a caricatura de hoje. Adão é um homem responsável, que trabalha, que é obediente a Deus, que recebe a mulher e vai cuidar dela, vai sustentá-la, vai apacentá-la e inclusive ensinar-lhe a palavra do Senhor. Veja que é um homem completamente responsável e completamente capaz. Ela dependia dele. Os mandamentos que nós encontramos no capítulo 2, versículo 15 a 17, inclusive sobre não comer da árvore, do fruto da árvore, tinham sido ditos apenas para Adão. Não existia Eva ainda. Como é que Eva soube? Adão ensinou. Adão foi o responsável por ensinar a Eva os mandamentos do Senhor. Deus disse só para Adão: Adão é desse jeito. Sim, Senhor. A partir daquele momento, então, Adão, recebendo sua mulher, ensina a sua mulher quais foram os mandamentos do Senhor. Então veja que a imagem do homem segundo Deus é uma imagem perfeita. É uma imagem de um homem pleno. Um homem que realmente reflete a imagem de Deus. Um homem que realmente trabalhava como Deus trabalhava, era responsável como Deus é responsável, cuidava dos seus liderados como Deus cuida, que amava como Deus ama, uma imagem perfeita. Isto é a imagem de Deus no homem. A mulher, por ter sido feita do homem, recebe também a imagem de Deus. Mas isso é interessante, porque a mulher recebe a imagem de Deus, sim, a mulher também é a imagem de Deus. Mas depois de ter sido feita do homem, ou por ter sido feita do homem. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de número 7, Paulo diz: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele, e aí se refere ao homem, imagem e glória de Deus. Observe que aqui Paulo está fazendo distinção entre homem e mulher, e dizendo que ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque a mulher partilha dos atributos divinos dados ao homem? Porque foi feita dele. E como foi feita dele, ela partilha dos mesmos atributos. Mas a imagem que Deus deu de si foi para o homem, quando o fez a sua imagem. E então fez com que dele surgisse a mulher, a imagem do homem, e assim partilhando dos atributos divinos também. Mas ao ter sido feita dele e para ele, ela, apesar de ter os atributos divinos que o homem tinha, estava subordinada a ele. Este é o homem. Isso foi o que Deus fez. Deus fez o homem deste jeito. Ele foi feito primeiro, propositadamente. A ele foram dados os mandamentos, propositadamente. Dele surgiu a mulher, propositadamente. Para quê? Para que o homem seja fonte e exemplo de tudo para a criação.
O homem é o exemplo. Essa tentativa de inferiorizar o masculino e colocar o feminino no lugar, como se a mulher fosse o exemplo, aquilo que é melhor, aquilo que é modelo, é na verdade uma forma de deturpar a criação de Deus. Uma rejeição da ordem divina, da forma como Deus fez. Você é exemplo. Você é o modelo. Você foi feita a imagem de Deus para que Deus glorificasse o seu nome em você. E a mulher foi dada a você para que fosse governada por você e para que fosse abençoada por você como fonte e exemplo de todos os atributos que Deus comunicou. O masculino, já parou para pensar então o tamanho da responsabilidade? Ser homem é uma grande responsabilidade. Inclusive, essa é mais uma imagem que foi distorcida. Não sei se vocês já ouviram que ser mulher ou ser mãe é padecer no paraíso, e ser mulher é nascer para sofrer, e como é difícil ser mulher, e como mulher isso, mulher aquilo, e aquela autocomiseração, e aquela peninha, e aquele sofrimento, e aquela coisa toda muito cheio de melodrama em torno do feminino, quando na verdade o homem é quem é o responsável e sobre o qual, portanto, pesa toda a responsabilidade da criação. Não é sobre a mulher. O papel da mulher é ajudar. Ela é uma ajudadora. Ela tem que estar ajudando, auxiliando. Mas sobre ele pesa toda a responsabilidade. Lembre que não foi por acaso que quando houve a queda, Deus não procurou a mulher, apesar dela ter sido a responsável direta. Pois foi ela que foi enganada pela serpente. Mas Deus não procurou a mulher. Por que Deus não procurou a mulher? Você está numa empresa. Tem um chefe, tem um peão. Acontece um problema. Quebrou alguma coisa. Erro de produção, seja lá o que for. Chega o dono da empresa. A quem o dono vai procurar? O chefe ou aquele funcionário que trabalha na área, na máquina, e que talvez tenha sido inclusive o responsável pelo problema, mas o chefe vai procurar quem? Ou melhor, o dono vai procurar quem? O chefe. Olha, você era o responsável pelo setor. O que foi que houve? Primeira coisa que ele vai querer saber é a versão do chefe. O que foi que aconteceu? Você era o responsável. Por que você deixou acontecer isso? Foi o que Deus fez. Ele não procurou a mulher. Ele procurou o chefe. Quem era o responsável? Era o homem. Então, a masculinidade perfeita é uma masculinidade que reflete os atributos divinos. Quando o homem age de forma perfeita, ele está refletindo os atributos divinos. Daí nós deveríamos querer ser homens perfeitos. Não digo isso como se nós pudéssemos aqui alcançar a perfeição já. Mas Paulo diz assim, nos esforçamos por alcançá-la. Queremos chegar lá. Portanto, cada atributo partilhado pelo homem seria vivido plenamente. Olha só como é que era o homem. Nesse momento as mulheres até poderiam pensar, temos poucas, mas temos algumas, poderiam pensar assim, puxa, o homem era como lá? Como é que era o homem? Porque os nossos homens, debaixo ainda da queda, apesar de que veremos ainda que já num período de restauração, tem defeitos, mas não havia defeito. O amor abnegado de Adão era perfeito. Ele realmente se dava para o outro. Havia um amor abnegado. Abnegar é se negar. Negar a si mesmo. Ele se negava nas suas relações. O amor de Adão era assim. Seu procedimento era completamente justo. Não havia injustiça. Não havia benefício maior para um, menor para o outro.
Ele não tratava com parcialidade. Ele não julgava conforme a vista, como diz a Bíblia, mas segundo a verdade. Ele não era vendido, ele era reto, era justo no seu proceder. O que é, o que não é, não é. Mansidão e paciência nas adversidades. Aquilo que Deus requer de nós. Saber lidar com o problema com paciência e mansidão. Firme postura em liderar a si mesmo e aos outros, ou seja, domínio próprio e firmeza em dizer, é desse jeito. Ele foi feito para ser assim. Veja que ele falhou ao deixar que a cobiça entrasse no seu coração, desejando ser igual a Deus, quando a serpente tenta dizendo, como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. O pecado faz com que ele tenha uma postura inadequada ou fraca, frouxa. Frouxa é um termo conhecido, né? Homem frouxo. Adão foi frouxo. Adão foi frouxo porque Adão não teve a coragem de dizer, Deus disse que era assim e continuará sendo assim. Ele não teve postura, se deixou levar pela mulher, se deixou convencer quando ela estava errada. Se deixou cair na tentação de um inimigo, estando errado. Porque se Deus havia dito algo, então estava certo. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então ele foi frouxo. Ele não teve coragem de tomar a postura correta. Por causa do pecado que já estava no seu coração. Ele já estava cobiçando a glória de Deus. A sua conduta era santa e pura diante de todos. Ou seja, ele era exemplar. Ninguém olhava para Adão e dizia assim, puxa, que vergonha. Por que você fez isso? Comportamento, tratamento. Sua postura era perfeita. Era plena. Era exemplar. Seus pensamentos, a sabedoria em seu raciocínio. Como as pessoas conseguem acreditar, porque o termo correto é esse, acreditar no evolucionismo. Como? Como é que o homem chegou ao absurdo tão grande de colocar a sua fé numa teoria sem qualquer prova, sem qualquer evidência e muito menos sem qualquer explicação de bom senso? Achar que simplesmente toda a inteligência do mundo fora criada ou surgiu do nada. Como uma pessoa consegue colocar sua fé nisso? Tendo em vista todos os problemas que podem ser apontados nessa ideia. Mas a mentalidade do homem caiu. Adão não tinha isso. A sabedoria nos seus raciocínios. Coragem para fazer o que for certo, ou fazer aquilo que era certo. Esses são os atributos que Deus quer de nós. Era assim que ele era. O homem, sendo assim, olha o benefício para as mulheres, olha o benefício para as crianças, olha o benefício para a criação. Todos estavam em boas mãos. Um homem no qual todos poderiam confiar e descansar. A mulher estava tranquila, as crianças estariam quando nascessem, já que eles só tiveram filhos depois da queda, mas estariam tranquilos quando nascessem. A criação estava tranquila, segura. Todos se submeteriam a um líder exemplar. Observe a importância, desde já, do masculino como exemplo da criação, da sociedade, da família, da igreja, de tudo. E quando eu digo exemplo, exemplo em tudo. Aquele que é exemplar nos atributos que nós vimos, no governo, no trabalho, na dedicação, em tudo. Eu estou sempre fazendo uma aplicação, ou lembrando alguma questão prática, que é bom que a gente já vai aplicando, de pouco a pouco. Mas quando eu vejo, não que eu ache ruim que haja tanta mulher na igreja, mas quando eu vejo tantas mulheres na igreja,
trabalhando e às vezes homens não tendo prazer ou dedicação, não se esforçando. Eu também lembro disso. Puxa, os homens realmente levantaram bandeira branca, desistiram. Eles não se importam em ser exemplo. Eles não se importam que outros tomem lugar deles. Não é ruim as mulheres trabalharem. É uma bênção que, no nosso caso, na igreja presbiteriana, são sociedades internas. É uma bênção que a SAF trabalhe. Mas é uma tristeza que os homens não sejam os exemplos para a SAF. Eles deveriam ser muito mais ativos, não ativismo. Também não confundam isso. Mas muito mais dedicados, zelosos, conhecedores da Bíblia, dedicados no trabalhar para o Senhor. Eles deveriam ser aqueles que chamam a família, que levam a mulher e os filhos, que conduzem, lideram a igreja, e não o contrário, como algumas terminam tentando fazer. Porque por mais que seja bom termos mulheres trabalhando na igreja, melhor é ter homens trabalhando na igreja. Porque ao homem foi dada a responsabilidade de ser exemplo da sociedade. Não foi a mulher. Ao homem foi dada a responsabilidade de ser exemplo da igreja, exemplo de tudo. O homem era o modelo. A mulher descansava no homem. A mulher tinha um refrigério no homem. Os filhos teriam uma segurança no pai. E não o contrário. O fato, inclusive, de termos igrejas fracas, em vários sentidos, inclusive místicas demais, sociedade fraca, famílias fracas, é porque não temos homens liderando. Temos mulheres à frente de alguma forma, formal ou informalmente. Porque onde há homens fortes, há igreja, ou famílias, igrejas e sociedade forte. Porque o homem é a força da sociedade, da família, da igreja. Há uma necessidade de resgatarmos, portanto, isso. E de onde vem isso? A Bíblia diz que Cristo é o primogênito, para Cristo e por Cristo tudo foi criado. Ele é o cabeça da criação, inclusive é o cabeça do homem. Tendo em vista que a Bíblia diz tudo isso, onde é que a gente tem um exemplo? Cristo. Cristo, podemos dizer, que foi o modelo para a criação do homem. O homem foi feito segundo Cristo, para refletir a glória de Cristo, que inclusive um dia iria nascer como um de nós, viver como um de nós e glorificar a Deus, além de dar-nos o perfeito exemplo do varão que Deus quer de nós. Cristo é o modelo. Daí já podemos apontar para ele dizendo: Deus quer que você seja como o homem Cristo, o varão Cristo, o varão perfeito. Que nós encontramos aqui, como nós veremos. Nós encontramos aqui. Só que, o que foi que aconteceu? Aquilo que era perfeito, que faria com que a sociedade fosse perfeita, simplesmente se acabou, ou se perdeu. Aquele varão perfeito, em quem todo mundo poderia descansar e confiar, o líder da criação, se deixou levar pelo engano e caiu. E tendo caído, as primeiras marcas do pecado no homem podem ser vistas logo no início. O homem tinha um amor abnegado, não era? Era um amor segundo Deus. O que é que Caim faz? Mata o próprio irmão. O amor foi substituído pelo quê? Inveja, ódio e coisas semelhantes. Observe que o pecado denegriu, acabou com aquela imagem perfeita.
Caim inveja, depois mata Abel. Lameque tem 2 esposas. Ele toma para si 2 mulheres por esposas. Veja que ele já se desvia do plano original. Era apenas, como deve ser, uma mulher. Lameque mata 2 homens por motivos tolos. Ele diz, olha, um homem me pisou, o outro me criou problema, eu matei, simplesmente um e o outro. Veja a injustiça. Perceba que veremos tudo o oposto aos atributos. O homem pisou. Poderíamos dizer assim, então pise, apesar da Bíblia não estimular a vingança. Mas, no máximo, poderíamos dizer olho por olho, dente por dente. Pelo menos isso é justo. Mas ele não fez o que era justo. Ele me pisou e eu o matei. Ele foi muito além, a vingança cruel. A maldade do homem o levou à injustiça também. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Lameque comete assassinato 2 vezes por razões bobas, tolas. Mulheres se tornam objeto sexual dos homens. Versículo 2 do capítulo 6 de Gênesis diz, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas mais lhes agradaram. A mulher se torna um objeto sexual do homem. Os homens começaram a tomar o número de mulheres que queriam. Veja que Lameque já fez isso. Uma não serviu, vai 2, outros 3, 4, 5. E o número de mulheres para cada homem se tornou vasto. Porque ela perdeu seu valor também. Veja que a forma como o homem passou a olhar para a mulher mudou. Ele não é mais aquele que cuida dela, ele é aquele que a usa para o seu próprio benefício. As cidades se tornam violentas. Versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Não é difícil ver isso hoje. As cidades estão muito violentas. Naqueles dias também. Mudou. Cadê a harmonia? Cadê o amor? Cadê tudo aquilo que, inclusive, hoje o mundo vive dizendo que devemos ter? Quando Barack Obama falou aquela frase esdrúxula, por causa do seu contexto, vence o amor, eu perguntaria para ele nesse momento, cadê o amor? Onde as cidades estão muito violentas, onde estão fazendo todo tipo de barbaridade. Não há amor qualquer. Homossexualismo não é amor. É uma deformação da moralidade. Se houvesse amor, as cidades estavam bem tranquilas, porque os homens estavam vivendo em harmonia. Fruto do amor. Não há mais. O homem está totalmente deformado. Pouco tempo depois, já no capítulo 18 e 19, outra deformação acontece. Deus diz que o clamor contra Sodoma e Gomorra subiu a ele, os pecados. E no 19, então Sodoma e Gomorra mostra o tamanho dos pecados que cometiam. Versículo 4 e 5 do capítulo 19. Mas antes que se deitassem, ou seja, antes que o Ló e os visitantes que entraram na cidade e foram acolhidos por Ló para não terem que dormir na rua, que eram anjos, mas que ninguém sabia que eram anjos. Antes que eles se deitassem para dormir, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Veio o homem de toda aquela cidade e cercou a casa de Ló. Com que propósito? Veja, nada pacífico, nenhum tipo de liberdade, nenhum tipo de respeito. Eles chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que, à noitinha, entraram em tua casa
traze-os fora a nós para que abusemos deles. Ou seja, eles iam estuprar os homens, querendo transformá-los em homossexuais, tais eles eram. Que é a mesma coisa que o mundo tem feito hoje. É a mesma coisa. Estão obrigando crianças, adolescentes, jovens e adultos a assumirem uma transformação. E o que eles fazem? Eles tentam forçar, o tempo inteiro coibindo e minando a cabeça dos pequeninos para que eles aceitem a ideia. Isso é um estupro da mente. Forçar o tempo todo as crianças a aceitarem a ideia de que menino pode ser menina e menina pode ser menino. A natureza está caída. Em pouco tempo isso se vê. Em pouco tempo o homem começa a cometer os pecados mais absurdos, inclusive matar o próprio irmão. Aqui em Sodoma, nós temos a deformação da disposição mental sobre a sexualidade. Está completamente deformada a ideia sobre sexualidade. E a violência física e sexual. Porque eles iam forçar aqueles dois visitantes. Então o pecado entrou e deturpou tudo. O coração do homem, de Jeremias, ele é confuso. Ele é perigoso. Não devemos confiar nele. Ele está em queda. O que nós vemos hoje na masculinidade é fruto dessa queda. Precisamos entender o problema para ir à solução correta. O problema do mundo não é falta de leis. A lei do Senhor é perfeita. Diz o Salmo 19, e restaura a alma. O problema do mundo não é falta de dinheiro. Deus fez uma criação que dá para todos. O problema do mundo se chama pecado. A natureza humana caída faz com que a masculinidade estivesse caída. O homem deixa o seu papel de homem e assume N papéis pecaminosos. Assassino, isso não é coisa de homem. Homossexual, obviamente isso não é coisa de homem. Assumiu 2 mulheres, a poligamia não é coisa de homem. Por que não é coisa de homem? Porque a masculinidade, o ser homem, significava ser imagem de Deus. O pecado ele não é parte da natureza humana. Até como já hoje à tarde na aula conversamos um pouco sobre o assunto, a frase que diz que pecar é humano, ela tem um problema. É que dar a entender que pecado faz parte da natureza humana. Só que isso não é verdade pela Escritura, porque a natureza humana fora criada perfeita por Deus. O pecado entrou, passou a fazer parte da natureza humana. Não é algo natural da natureza humana. Não faz parte natural. O pecado entrou como um parasita, como um vírus, como alguma coisa que vem destruindo a natureza humana. Então tudo foi afetado. Veja a diferença hoje. E aí é importante até que, já que vamos aplicando, você mesmo pode olhar para si e dizer assim, eu vejo certos pecados na minha vida. Como homem, não era para o meu comportamento ser assim. Porque ao você mesmo se analisar e ver e encontrar esses males em si, é uma oportunidade graciosa para você mudar. De pedir a Deus, Deus, eu quero ter uma atitude de homem, segundo a imagem do Senhor. Ou seja, muda minha vida, restaura minha vida segundo Cristo Jesus, segundo a tua vontade. Veja que o homem hoje é egoísta, o egoísmo faz parte, a maldade, a maledicência. O homem faz as coisas pensando no seu benefício e não se abnegando. O homem planeja, o homem constrói, o homem trabalha, se esforça, visando o seu próprio bem. A maldade no coração do homem.
injustiça, corrupção, impaciência e ira, falta de controle, frouxidão e infidelidade, impureza, imoralidade, ignorância, tolice, totalitarismo. Não é só os governos comunistas ou a tentativa de tornar o país comunista, como o PT, entre outros, fazem, onde nós vemos o totalitarismo. Totalitarismo é todo governo que quer dominar de forma absoluta sobre o outro em benefício próprio. Observe uma diferença. Deus é governante sobre todas as coisas, e Ele é. Ninguém o transformou nisto, o tornou. Ele é porque Ele é o Criador. Mesmo assim, Ele não é totalitário. Percebem isso? Porque até o governo divino sobre tudo ainda traz benefício para os seus. Ele ainda mandou seu filho para morrer por nós. O governo totalitarista é o contrário. Ele mata o filho dos outros para poder usufruir dos benefícios. E é isso que, inclusive, temos nos governos totalitaristas do nosso mundo, em alguns países bastante sofridos por causa disso. Essas coisas que vocês estão vendo aqui passaram a fazer parte da vida do homem. O homem caído, o homem em pecado. Se você encontra qualquer uma dessas coisas em você, se qualquer uma delas você percebe na sua vida, você percebe que você está agindo de acordo com qualquer um desses pecados, você precisa pensar e assumir: esta não é a vontade do Senhor. Não foi assim que Deus criou o homem. Deus criou o homem como nós vimos antes, perfeito, onde os atributos de Deus se viam no homem. Ao vermos isto no homem, qualquer um destes pecados, nós estamos vendo um homem caído, um homem em pecado, um homem cheio de defeitos, um homem que deixou que o pecado ficasse à frente, tomasse a frente de sua natureza humana, criada à imagem de Deus e agora distorcida. Então, já precisamos lutar contra estas coisas. O homem, portanto, já que o homem assume esse tipo de más qualidades, o homem passa a ter comportamentos maus resultantes das más qualidades. Jesus diz: a boca fala do que o coração está cheio. Ou, pelo fruto se conhece a árvore. O comportamento do homem é fruto das más qualidades que ele tem em seu coração. Então, o homem passou a fazer o quê? Maltratar a mulher e filhos. Ele maltrata a mulher e os próprios filhos. Muitas mulheres reclamaram durante a história por causa disso. Mas qual era o problema? É que ela não tinha mais um homem perfeito, mas sim um homem caído. De certa forma, ela tem a sua parcela de culpa, já que por ela foi que o pecado entrou no mundo. Mas o problema é que o homem pecador não consegue entender que isso não é bom. Parece fácil, e para nós, de fato, é fácil entender que maltratar a mulher e filhos não é uma coisa boa. Mas o pecado cega o homem. O pecado cega completamente. O homem decide tudo para o seu próprio bem. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, quando você observa. Por quê? Porque eu gosto, porque eu gosto, porque eu gosto, porque eu gosto, porque eu gosto. Ou seja, todas as decisões do homem passam a ser em benefício de si mesmo. Por isso nós tivemos escravos. Por que tivemos escravos? Porque o homem, completamente egoísta, faz planos para beneficiar a si mesmo. O outro não é importante. E isso envolve a sociedade inteira, desde a família a um país inteiro. O que é que nós estamos encontrando na política? Eles estão subindo, ou pessoas estão subindo ao poder, para quê? Para nos ajudar, para administrar bem o dinheiro da nação, para cuidar bem da nossa terra? Não, eles entram com um propósito.
Os milhões que A, B ou C tiraram e estão sendo julgados por isso, por uma razão. É porque eles já sobem ao poder para se beneficiar. Já pensando em quanto vão tirar. É isso. Toda decisão deles é para o seu próprio bem. Não é para o bem de ninguém. O que é isso? É o pecado. É o pecado quem faz isso. Isso não só faz... esse pecado não apenas age no coração daquele presidente, líder, ou aquela pessoa em proeminência que rouba milhões de uma nação. Está no coração de homens, de casa, que tomam decisões sempre pensando em si mesmo. Que tomam decisões para o seu próprio bem e não para o bem do outro. E até é importante, decisões para o bem do outro não significa fazer o que o outro gosta sempre, mas o que é melhor para o outro. Você tem um filho, uma filha, você não vai deixar o seu filho e sua filha fazer o que quer, vai deixar? Por quê? Porque muitas das suas vontades, a vontade do seu filho e sua filha, serão ruins. Se fôssemos deixar os filhos fazerem o que quisessem, então deveríamos deixá-lo tocar na tomada. Porque a primeira coisa que uma criancinha descobre parece que é a tomada. Aqueles buraquinhos da tomada chamam a atenção da criança, não é? O que eles vão fazer? Eles vão logo cutucar. Se é para deixar as crianças fazerem o que querem, então deixa elas botarem o dedo na tomada e tomar um choque. E morrer. Então não dá para deixar. Decidir o que é melhor para o outro não significa deixar o outro fazer o que quiser. Por isso, nenhum líder, nem de nação, nem de uma igreja, nem de uma família, deveria deixar os liderados fazerem o que querem. Porque melhor para eles é aquilo que é bom e não o que eles querem. Porque nem tudo que nós queremos é bom. Lembra que a própria Bíblia diz, o homem faz muitos planos, o homem acha que tudo é bom na sua cabeça, mas Deus pesa os pensamentos, vê se tudo é bom. Nem tudo que nós queremos é bom. O homem negligencia suas responsabilidades. Cuidar da família, da igreja, da sociedade. É mais gostoso, em vez de estar cumprindo a responsabilidade, ficar jogando videogame, jogar futebol, ficar na televisão sem fazer nada o dia todo. E vendo que é bom mandar e deixar alguém fazer o seu papel, o homem então assume a postura de um líder totalitário e irresponsável. Se tem quem faça. A mulher faz tudo, bota os filhos para fazer e ele não faz nada. Isso não é incomum. É o Homer Simpson. Não é a caricatura do Homer Simpson? É aquele cara que só sabe beber, trabalha muito mal e porcamente, não sabe educar os seus filhos, e a esposa é quem faz tudo em casa. Ela é a responsável, ela é a educadora, é a trabalhadora, e assim por diante. Uma caricatura mentirosa e negativa que fez com que os homens assumissem a mesma postura de hoje. Não era para ser assim, você não tem que ser assim. Este homem, o Homer Simpson, e aqueles que agem conforme ele, são pecadores perdidos, que não sabem o que estão fazendo, que estão destruindo a si mesmo, a família, a igreja e a sociedade. Porque não é esta a postura que Deus deu ou ordenou ao homem. Não negligencie as suas responsabilidades. Sua valentia é maldosa e injusta. O valente vai fazer mal o quê? Aquele que não pode nada. Valente é aquele que luta contra os adversários de verdade, que estão destruindo a família, a igreja e a sociedade, e não tem medo de estar lutando contra lobos vorazes, nem que tenha que perder a vida. Bater em mulher, ficar dando de valente com os filhos, ou brigando com aqueles que são de menor porte físico, para mostrar que é másculo, isso é covardia, não é valentia. A valentia, então, passou a ser maldosa, usada para destruir aqueles que são mais fracos. Isso não é valentia. A verdadeira valentia a gente vê em Cristo, que deu a si mesmo por outros, por nós.
É egoísta em seus planos. E já falamos isso. Planeja para seu próprio bem. Não reconhece seus próprios erros. Isso aqui é bem comum. Reconhecer o próprio eu. Eu errei. Eu assumo, eu errei. Este ponto nós encontramos no Adão lá atrás. Ficou, inclusive, conhecido por isso, não é? A síndrome de Adão. Quando Deus disse, Adão, eu te mandei não comer, o que foi que houve? Foi a mulher. E aí botou a responsabilidade nela. É verdade que ela tinha. Tinha sim. Ele não mentiu, não. Pelo menos isso, ele não mentiu. Mas foi covarde. Ele não assumiu, Senhor, eu errei. Tanto deixei ela fazer o que é errado, como eu terminei sendo seduzido por ela, deixando levar por ela. Ele errou. 2 vezes. Encontra defeito em todo mundo e então maldiz. Ou seja, vê os erros de todo mundo, fala mal de todo mundo, mas como a gente viu antes, não encontra os seus próprios defeitos. Só luta pelo que interessa a si mesmo. Se uma coisa vai mexer com ele, ele luta, briga, reclama. Mas quando mexe com os outros, fica quieto, deixa para lá, deixa que as pessoas se resolvam. Faz confusão por besteiras. Minha gente, muitas guerras foram tolas. Um planeta que tem terra em abundância, onde as pessoas conseguem viver até no deserto. Eu até estranho, como é que uma pessoa consegue viver no deserto? Mas conseguem. Há cidades no deserto. E os homens ficam brigando por besteira. Por prata, ouro. É besteira? É claro. Ninguém come ouro nem prata. Precisamos de muito menos para viver. Não só para sobreviver. Não vivemos melhor porque o homem faz confusão por tudo. Briga por tudo. Tudo isso é consequência do pecado. Este homem que vocês estão vendo, a caricatura aqui do pecado, por causa do pecado, é um homem caído. Esse não é o homem que Deus criou. É o homem depois da queda. O homem já não vive mais a sua masculinidade integralmente, a integridade da masculinidade. O masculino se tornou o sinônimo de opressão. Por isso muitas mulheres reclamaram na história. Ser masculino é ser opressivo. Também não é o plano de Deus. Feminismo não é resposta para a opressão da masculinidade equivocada, caída. A resposta é Cristo, é Deus. O problema é que o homem não consegue então perceber que sua masculinidade está afetada. Ele não age como o homem que deveria agir. E o homem não percebe isso. Vocês já pararam para perceber? Ei, isso aqui é erro, isso aqui é erro, isso aqui é erro. Eu tenho que assumir uma postura de homem. Homem significa assumir uma postura conforme Deus criou o homem. Ser homem significa assumir uma postura conforme a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Homem mesmo. É preciso então resgatar a masculinidade para que o homem haja como homem. De verdade. Esse é o nosso propósito, inclusive, aqui. É fazer com que vocês e todos aqueles que vierem a ouvir ou assistir, fazer com que todos possam refletir. A masculinidade precisa ser resgatada. Senão a sociedade vai ser destruída, literalmente. Sem erro algum, sem medo de errar de maneira alguma. Se continuarmos enfraquecendo a masculinidade e o feminismo continuar tentando e conseguindo destruir a masculinidade, a sociedade vai ser destruída sem medo de errar. De um lado, a destruição natural é o que está acontecendo, os homens estão se destruindo. De outro lado, quando Deus vier julgar e destruir tudo que não presta. E como provavelmente não vai sobrar quase nada, precisamos resgatar a masculinidade
para que o homem viva dignamente, viver digno, um homem digno, um homem que é a imagem de Deus e que esta imagem está sendo, de fato, vivida com dignidade, corretamente, adequadamente. Portanto, nossa reflexão: sempre que agimos de acordo com aqueles pecados, não estamos agindo de acordo com a imagem que Deus nos deu. Estamos agindo segundo o pecado. Então, para pensar sempre nisso. Essa minha atitude não é uma atitude conforme a masculinidade que Deus nos deu. O ser homem não é segundo o que Deus nos deu. É segundo o pecado. Quando eu erro, é segundo o pecado. Viver como um homem, conforme Deus nos fez, é viver conforme o caráter de Deus. Portanto, já que falamos do homem perfeito, do homem caído, precisamos falar do terceiro e principal ponto, que é a restauração. Nosso propósito não é apenas mostrar que temos uma geração inteira de homens marcados pelo pecado, deformados então. Nosso propósito é mostrar para você que a sua vida pode ser restaurada, que a masculinidade pode ser restaurada, que há sim uma esperança para você e para a sociedade. E essa esperança está em Cristo. A restauração da masculinidade. Portanto, mesmo que o pecado tenha tomado conta em grande medida, ainda há uma esperança em Cristo. Cristo pode restaurar a masculinidade do homem. E aí nós voltamos para o texto de Efésios 5, onde Paulo fala do homem e da mulher, e tratando sobre o homem, nós encontramos um homem segundo Cristo. Nós encontramos um homem de masculinidade restaurada. Ele é homem segundo Deus, segundo Cristo. Isso nos chama a atenção a olhar para Cristo e querer ser o homem segundo Cristo. E ao querer isso, é importante alertar. É que dependemos dele para isso. O que é impossível para nós, o que nós encontramos na sociedade aí, o homem não consegue ver a sua masculinidade, o ser homem, segundo Deus, a restauração não ocorre naturalmente. Os homens conseguem fazer algumas coisas boas, mas não vivem a plena masculinidade. O que Deus fez, o que é impossível para o homem, Deus pode operar por meio da Escritura e do Espírito do Senhor. Deus pode transformar. A educação será um instrumento também, por meio do ensino, então, da Escritura, para restaurar na sociedade esta masculinidade. Mas a plenitude dela, somente com o Espírito do Senhor operando no coração. Somente com o Espírito do Senhor. Então, o que nós encontramos em Efésios? Nós encontramos primeiro, veja que, assim como em Gênesis capítulo 1 e capítulo número 2, há apenas um homem e uma mulher, não é verdade? Em Efésios só há um homem e uma mulher. Daí já tiramos algumas coisas. Primeiro, não há um terceiro elemento, de hipótese alguma. A imoralidade, ou a deformação da moralidade, é esse terceiro elemento que nós vemos hoje, que surge de vez em quando, maior e menor grau ou menor grau na sociedade. Não existe esse terceiro elemento. Ele é uma deformação. Ele não é algo que foi criado por Deus, não é natural. Por isso ele não é. Ele surge. Segundo lugar, não só não há um terceiro elemento, é um homem e uma mulher, como também é só um homem e uma mulher, ou seja, a poligamia também não aparece. Observe que já outro elemento é corrigido, apenas um homem e uma mulher.
Não são dois homens e uma mulher, nem um homem e duas mulheres, ou mais. É um homem e uma mulher. E é isso nos mostra, nesse relacionamento, um homem e uma mulher, nos mostra outros elementos que tem Cristo como exemplo. Eu gostaria de ver esses elementos. Nós não vamos olhar para o texto inteiro, mas para os elementos que apontam para o masculino. Veja que algumas características vistas em Cristo devem ser repetidas no homem. Ele é o perfeito varão. Primeira característica, veja que o homem é o cabeça da mulher, versículo 23, como Cristo é o cabeça da igreja. O homem é cabeça. Você quer que a sua masculinidade seja restaurada em Cristo? Deus opera isso. E ele diz como é que o homem segundo Cristo é. Primeiro ponto, é cabeça. Se ele é cabeça, significa que ele é um líder assumido. Cristo é líder assumido da igreja. Ninguém tira isso. Ele não deixa ninguém tirar isso. Ele assume sua responsabilidade. Ele é o líder da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele cuida da igreja e ele assume este papel. O homem é o cabeça. O homem precisa assumir isso. Não, somos uma família, dividimos tudo, ora ela manda, ora eu mando, as coisas são assim, é bem democrático, nada disso. Isso é conversa para boi dormir. O homem é o cabeça. Ele conduz, ele governa. Você já viu a igreja mandando em Cristo? Você já viu a igreja dizendo o que Cristo tem que fazer? Ou trocando de papel com Cristo? Ou simplesmente deixando Cristo, olha, senta aqui que agora sou eu que conduzo. Cristo é o cabeça. Ele diz que o homem tem que ser o cabeça como ele é o cabeça. Assuma. Eu sou cabeça da família. Eu sou o responsável pela liderança dela, da igreja e da sociedade. É claro que dentro de uma igreja e sociedade nós temos papéis distintos. Ninguém vai atropelar isso. Nem todo mundo tem os mesmos papéis, mesmo que todos os homens devam assumir um papel de liderança a partir da família. Mas temos que assumir o papel de que somos líderes por natureza. A ideia de que umas pessoas são líderes e outras pessoas não são líderes, na verdade, ela não existe. Em que sentido? É que todo homem é líder porque nasceu homem. Menininho nasceu homem, tá vendo o menininho ali, ó, acabou de nascer, o menininho não entende nada, ele é um líder. Porque ele vai liderar um dia uma família. E ele deverá ser um homem capaz de liderar qualquer esfera da sociedade, se for preciso, se Deus quiser. Ele foi feito homem, ele é líder. A liderança faz parte do masculino. Ele aqui não está fazendo distinção. Alguns homens são líderes, outros não são líderes. Não é isso. Ele não está se referindo a um homem a ser pastor e o outro não é pastor, a um homem tem uma função X e outro Y. Ele está se referindo à liderança em termos gerais. O homem é líder, tem que assumir a liderança. Ser líder assumido, fiel e responsável em seu exercício. A restauração da liderança tem a ver com um exercício fiel e responsável. Você é líder, assuma isso. Seja responsável. Pastor, mas é muito difícil. Aí é nesse momento que as mulheres vão dizer assim, puxa, eu pensei que ser mulher é difícil. Não é não, minha irmã. Ser homem é bem complicado. Porque a mulher não pesa a responsabilidade de liderar nada. Ela auxilia, ela ajuda, mas não foi dada a ela a liderança de nada. O homem tem esse peso, e talvez seja uma das razões pelas quais os homens às vezes fogem, porque não querem o tamanho do peso. É difícil, pastor, tem que ensinar menino, educar menino, cuidar de menino, sustentar menino e a esposa também. Tudo
pela esposa também. Tem que cuidar da responsabilidade, da sociedade, tem que brigar pela verdade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que lutar por isso, lutar por aquilo, tem que estar à frente, acordado, vigilante, tem que estar o tempo inteiro atento, porque ele é o responsável por tudo. Você nasceu homem. Pesa sobre você isso, hein? Você gostaria daqueles momentos de conforto? Eu queria não fazer nada. Eu queria sentar na televisão e ficar só passando os canais com o controle. Eu queria dormir e não esquentar com nada. Eu queria aquela sombra e água fresca, uma rede de água de coco. Eu queria paz e tranquilidade. Nascer homem significa assumir uma grande responsabilidade. Toda ela. Toda a responsabilidade da família e a responsabilidade partilhada, já que não temos um homem apenas, mas a responsabilidade partilhada relacionada à igreja e à sociedade. Isso significa dormir menos, trabalhar mais, agir quando necessário, ser forte e lutar. Significa aguentar pancada, dor, sofrimento e lutar, como um bom soldado numa guerra, que não desiste da batalha, não foge. Se as mulheres vissem homens lutando assim, fazendo tudo para que a sociedade seja bem conduzida a partir do próprio lar, elas jamais diriam que ser mulher é difícil. Porque elas veriam que tem alguém que faz tudo, trabalha para que ela tenha todo o conforto necessário. Veriam quão mais fácil é ser mulher. Porque todo o peso e responsabilidade vem sobre o homem. Essa é a verdade. Ser cabeça é isso. Cristo assumiu toda a responsabilidade da igreja sobre ele, não foi isso? Na cruz, Cristo sofreu todos os pecados sobre si, toda a responsabilidade sobre si. Ele assumiu todos os problemas e prejuízos, tudo sobre si. Toda dor, sofrimento e trabalho. Tudo que era necessário para que a igreja tivesse vida, Cristo assumiu sobre si. Ela não faz nada, praticamente. Ela o auxilia. A igreja é uma auxiliadora. A mulher não é auxiliadora, né? A igreja auxilia. Como é que a igreja auxilia? Tem que pregar o evangelho. Igreja, vai à frente. Vai pregando o evangelho aí. Eu já fui. Venha atrás, venha seguindo. Vai caminhando. Mas eu já fui. Eu já fiz a obra. Cristo já foi e quer que a igreja auxilie fazendo uma obra. A igreja não faz nada além, acima de Cristo. Assim é a mulher. Ela auxilia, ela ajuda, mas a responsabilidade é dele. Cheio de verdadeiro amor. Veja que o amor de Cristo era dedicado, cuidadoso, abnegado e trabalhador. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. A ideia de trabalhar por. Você trabalha e chega em casa e dá comida. E quem é que come? Todo mundo come. Trabalhar por. Ser dedicado. E aí, fazendo uma correção. Amor não é o nosso propósito aqui, mas o amor bíblico e o romantismo que nós conhecemos como movimento hoje não é a mesma coisa. Tá? Eu não vou trabalhar o assunto. Pode ser para outro dia. O romantismo se parece muito mais com a melosidade de um feminismo do que com o amor bíblico. Por isso que no romantismo o homem deixa a mulher e casa com outra. Não é verdade? E deixa de ser romântico? Você nunca viu um romance assim? Ou seja, o amor bíblico e o romantismo que as pessoas querem cultivar o tempo inteiro, eles não são sinônimos. Infelizmente, precisa-se trabalhar um pouco essa ideia. O amor bíblico é um amor maduro,
O homem é romântico, mas é irresponsável, é preguiçoso, não é firme, é frouxo e não sei o quê. Que amor é esse? Que amor deturpado é esse? O amor bíblico é um amor segundo Cristo. O amor de Cristo diz não para a mulher, a igreja. Quantas vezes a igreja já pede a coisa, Senhor, por favor, e na Bíblia mesmo, nós encontramos Paulo pedindo e não sendo atendido, a igreja em Apocalipse pedindo e não sendo atendida. Quantas vezes a igreja diz, Senhor, ajuda-nos, e Deus diz, agora não, desse jeito não, não vou fazer isso. E por quê? Porque o amor de Cristo é segundo a verdade. É um amor firme, é um amor que sabe o que é melhor. Não é aquela melosidade apenas, que passa por cima de tudo, pecado, e simplesmente não liga para nada, e fica fazendo... Isso não é sinônimo de amor bíblico. Mas deixa isso para uma outra ocasião. O verdadeiro amor é dedicado? É. É cuidadoso? É. É abnegado? É. É trabalhador? É. Mas tudo isso fundamentado na verdade. Para o bem de fato do outro. E não apenas para cultivar uma melosidade. Um amor bíblico ele não conduz para o que é mal. Eu amo tanto, por isso eu deixei ela fazer aquilo dali. Mas aquilo é ruim. Por que você deixou? Eu amo tanto ela que eu não tive coragem de negar. Isso não é amor, meu amiguinho. Porque você está dizendo que ama e deixou ela fazer o que é errado? Desde quando isso é amor? Até onde eu conheço, o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E que amor é esse? Que deixa a mulher fazer o que quer de errado, porque não tem coragem de dizer não. O amor é dizer não quando não está bom, não está certo. Não vou deixar. É ruim, está errado isso aí, eu não vou. Você não vai se dar bem por isso aí, isso é ruim para você. Dizer não é prova de amor também. Portanto, observe que romantismo, conforme se propaga por aí, e amor segundo a Bíblia não são sinônimos. Precisa-se trabalhar esse ponto aí. O Cristo, e o homem deve ser, é santo. Veja que ele diz que ele a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele é santo, por isso ele quer que ela seja santa. Ele não poderia ser impuro e purificá-la. Ele não poderia ser imperfeito e aperfeiçoá-la. Ele não poderia ser sujo e santificá-la. Não poderia. Se ele a santifica, é porque ele é santo. Se ele a purifica, é porque ele é puro. Ele é santo. E ele santifica a igreja. Santifica a sua vida. Homem. O homem, ele é líder. Ele tem amor bíblico. E ele busca santificação. Ele é santo. É exemplar. E querendo santificá-la, ele santifica a si mesmo. Como é que ele faz isso? Conhecedor da verdade. Meus amados, quantos aqui conhecem, não precisa levantar a mão, não precisam dizer, apenas pensem. Quantos conhecem bem a palavra de Deus? Para ensinar a esposa, para ensinar aos filhos, para ensinar à sociedade, para dizer às pessoas quem é Deus, Cristo e o que Ele quer de nós, para ensinar a Escritura. Quantos conhecem bem? Como é que se conhece bem a Escritura? Lendo, vindo para a escola dominical, aprendendo por meio do ouvido dos sermões, interagindo com a Escritura. Quanto mais você interage com a Escritura, mais você vai conhecer a Escritura, não é verdade? O que você mais estuda, você não vai aprender mais? Natural. Então, homens, em vez de mandar os filhos para a escola dominical e ficar em casa, vão à frente com eles. Seja o exemplo. Não faça do pastor o pai do filho de vocês. Como se a responsabilidade de educar os seus filhos fosse papel do pastor.
ou da professora de escola bíblica dominical infantil, porque não é ou não são aquele que deu a luz ou de quem veio é que responsabiliza-se por ele. Cuide de seu filho, porque não é sobre mim que virá a responsabilidade, ou não é de mim que Deus vai pedir contas pela educação do seu filho. Vai pedir contas de você. Você é o pai, então cuide. Como é que você santifica a família, a sociedade? Veja que ele diz, por meio da palavra. Por meio da palavra. Por meio da lavagem de água, pela palavra, ou seja, pela escritura. Então conheça. Conheça a verdade. E seja firme condutor nela. A verdade é esta, vamos caminhar por aqui. Eu não quero, vem a criança. Aí às vezes a mulher sai um pouquinho da casinha, como se diz, né? E aí, não, mas vamos fazer aquilo, não é problema, é besteira, não sei o quê, não sei o quê. Disse, não, nós vamos fazer isso aqui. O certo é esse aqui. E firme, ensina a verdade e conduz na verdade. E não deixa acontecer o que aconteceu com Adão e Eva. Mas Adão, olha que fruto bonito. Olha aí. E ele diz que a gente vai conhecer tudo, vamos ser iguais a Deus. Olha, não acha melhor do que o que você está fazendo? Simplesmente ser firme, ser o que Adão não foi. Firme. Para obedecer a Deus, ensinar a palavra de Deus e conduzir a família na Escritura. Homens firmes. O mundo pode bombardear, podem reclamar, podem se espernear como estão fazendo por aí, como meninos mal criados, crianças mimadas. Continuaremos dizendo, não vamos aceitar. Não vou aceitar esses programas de televisão. Não vamos aceitar a conduta de vocês. Não vamos aceitar coisa X, Y, Z. Não vamos aceitar parafernálias na escola. Não vamos aceitar nada disso. Estamos prontos para lutar. Estamos prontos para brigar pela verdade. Estamos prontos para defender a verdade. Lutar pelos nossos filhos. Não nos acovardamos. Não baixamos a cabeça. Somos fortes, porque Cristo nos fez assim. Deus está restaurando a imagem de Cristo em nós. Cristo não se acovardou. Foi até a cruz para pagar o preço. Cristo não desistiu. Foi até o fim, sabendo o tamanho do preço. E é por isso que hoje nós temos salvação. Masculinidade restaurada tem a ver com isso. Então conheça. Seja mestre da verdade. Ensine a palavra do Senhor. Combata toda mentira. Veja então que em Efésios, a masculinidade está restaurada. O homem de Efésios é um homem segundo Cristo. É um homem pleno. É um homem restaurado. Não é mais o homem caído depois de Adão e Eva. É um homem restaurado. É um homem pronto para ser como deve ser. Um homem como foi feito antes da queda. Um homem segundo Deus. Um homem segundo Cristo. Para isso é preciso você assumir isso. Buscar o Senhor. Eu quero ser o homem segundo o Senhor deseja. Conforme o Senhor nos ensina, segundo Cristo. Me ajude a ser esse homem segundo Cristo. Ele restaura as nossas faculdades. Veja que em Cristo, a forma de ver o mundo é diferente. A forma de ouvir é diferente. A forma de lidar com as sensações, com os sentidos, é diferente. A forma de agir diante dos problemas de um homem segundo Cristo é diferente. A forma de tratar o conhecimento, ele não acredita em tudo o que dizem por aí. Cara de cientista, vem com todo o título de doutor e fala tantas abobrinhas. Ah, minha gente, já tive aulas com doutores que falaram tanta abobrinha, que falavam informações erradas, uma série de informações erradas, que eram fáceis de mostrar que eram erradas. E não acreditam em tudo que ouvem. Há muita besteira que se ensina em universidades com títulos, porque eles não analisam, eles engolem sapo o tempo inteiro. A forma de relacionar com as pessoas é diferente. A forma de tratar o pecado do homem restaurado é diferente. A forma de liderar e ser liderado, já que
Às vezes temos um governo, né, que nos lidera, temos pessoas que estão nos liderando numa empresa, na igreja e assim por diante. A forma de raciocinar é diferente. A forma de viver a vida presente e ver a vida presente e futura é diferente. O homem segundo Cristo, ele tem suas faculdades todas elas, alcançadas por Cristo. Ser cristão não é vir para uma igreja apenas. Ser cristão é ter toda a sua vida transformada, ou toda a sua vida no início de um processo de transformação, alcançada. O homem verdadeiro, o homem mesmo, ele surge em Cristo, porque estava caído, estava deformado. Então, com a restauração da masculinidade, toda a sociedade é beneficiada. Observe, homens segundo Cristo, eles trazem o quê? O benefício. A esposa é tratada com amor, sem idolatria. O romantismo desse mundo é idólatra. Sem você eu não vivo. Sem você eu não sei o que eu faço da minha vida. Essas frases bonitas e românticas são idólatras. Minha gente, por maior que seja o amor de uma pessoa pela outra, não querendo desmerecer ninguém, nem desprezar, mas vivemos sem qualquer pessoa. Só não vivemos sem Cristo. Abraão não morreu porque Sara morreu, não. E assim, os pais morrem, os filhos morrem, e ninguém morre por causa disso, não. Sofre, é triste, ninguém gosta. Paulo diz, minha gente, vocês não deveriam se desesperar e sofrer como pagãos, como pessoas que não têm esperança. A ideia de que morreu a pessoa amada e eu não sei o que faço da minha vida, isso é idolatria. Esse romantismo idólatra não é bíblico. Vivemos sim. E Paulo ainda diz assim, quero que as viúvas casem de novo. O que ele está dizendo? Siga em frente. Ninguém substituível não. Só Cristo. Só Cristo. Só Ele é realmente necessário. Então, cuidado com esse exagero do mundo aí. Os filhos são educados com firmeza na verdade. Filhos bem educados. Minha gente, os meninos de nossa geração estão muito mal educados. Eles não têm controle de nada, têm educação em nada, não respeitam ninguém, não obedecem ninguém, são horríveis. Mas quem educou? Alguém. Não fui eu. As diversas áreas da sociedade são lideradas bem. Se tivéssemos homens firmes, não teríamos uma política dessa. Não teríamos homens desses no governo. Teríamos homens de verdade. Isso não se pode chamar de homem. Homem de verdade não faz o que eles fazem. Isso não é masculinidade. É qualquer outra coisa, menos isso. A família e a sociedade são bem defendidas contra todo mal. Homens vão à frente para lutar, para defender, para brigar. Não quero essas parafernálias aqui em casa. Não. E nem invente. Pisou aqui e dança. Homens que lutam. E não homens que se acovardam. Homens que estão prontos para defender. E não para fugir. Homens de verdade. As pessoas são conduzidas a uma vida agradável a Deus e abençoada aos homens de bem. Homens abençoam a sociedade. Homens abençoam a sua igreja. Homens abençoam a sua família. Porque eles conduzem tudo retamente em Cristo para o bem de todos, inclusive o próprio bem, para a glória de Deus. A sociedade está do jeito que está porque o paganismo destruiu. E infelizmente nós deixamos. Precisamos assumir outra vez, com a graça do Senhor e com a atitude de homens segundo Cristo. Homens prontos para lutar. Algumas aplicações além daquilo, todas as que nós já vimos. Precisamos resgatar a masculinidade, mas para isso precisaremos pregar o Evangelho. Realmente, masculinidade não se alcança apenas falando sobre ser macho. Essa não é uma palestra sobre ser macho. É sobre ser homem. Porque foi Deus quem criou o homem, e foi assim que ele criou o homem, não apenas macho. Macho você tem em todos os bichos, né?
Quando eu me refiro à masculinidade, me refiro à masculinidade no homem, o ser homem. Não podemos tolerar a distorção da masculinidade, pois estão destruindo a sociedade. Primeiro, porque é pecado. O que estão fazendo é pecado, é errado. Segundo, estão destruindo tudo com isso. Não podemos tolerar. Diga não. Não tolere. Seja forte para combater essas coisas. Lutar pela verdade é um papel primário do homem. Portanto, todo homem cristão está convocado a lutar por Cristo. Lute. Não deixa o pastor. Não, o pastor vai brigar lá na frente. Não, minha gente. Vamos brigar junto. Quando eu digo brigar, é lutar pela verdade. É defender a verdade. É não deixar dizerem o que querem e a gente ficar calado. Deixando eles falar o que querem, como se a gente não tivesse nada para dizer. Vocês lembram que Jesus várias vezes combateu os fariseus, né? Paulo também teve seus opositores. Ele não ficava calado, não. Todos eles sempre abriam a boca para defender a verdade. Não é brigar de punho, não. Não vai resolver nada. É brigar pela verdade, é lutar pela verdade. É defender a verdade. Cristo é o restaurador da masculinidade do homem. Portanto, busque ao Senhor e medite na palavra de Deus. Como é que Deus vai restaurar a sua masculinidade, ou seja, ser homem segundo Deus, por meio de Cristo? Senhor, eu quero ser o homem segundo Cristo. Cristo é o perfeito homem, é o perfeito varão. Eu quero ser como ele. Eu quero ser esse homem pronto para tudo. Me ajude. Leia a Bíblia. Ore ao Senhor. Deus vai tocar no teu coração. Deus vai trabalhar a tua vida. Deus vai capacitar você. Você vai começar a tomar atitudes. Vai começar a agir. Não é fazer confusão, não. É agir pela verdade, na verdade, com a verdade. E vai começar a defender o que é bom. Lutar pelo que é bom. Desse jeito, vocês vão ver que logo, logo a SAF vai estar debaixo das asas da UPH. Onde ela sempre deveria estar. Sendo protegida, guardada e conduzida. Porque foi isso que Deus deu ao homem como responsabilidade. Conduzir as mulheres, conduzir a sociedade, conduzir as crianças. Essa é a vontade do Senhor bem clara. E essa é a única forma de termos uma sociedade, ter uma sociedade uma sociedade saudável. Uma sociedade que viva bem. É se tivermos homens saudáveis. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado. Obrigado por tua palavra. Temos a certeza de que o Senhor, ó Deus, é poderoso para transformar vidas, porque a tua palavra nos diz isso. Pedimos que o Senhor possa agir a partir de tua própria igreja, que carece, que o Senhor opere nos homens para que eles assumam o papel e como homens segundo Cristo possam agir em conformidade com Cristo, como cabeças cheios do teu amor, santos, prontos para defender a tua igreja, para defender a verdade. Ó Deus, que o Senhor, pelo teu Espírito, opere em cada um e nos ajude nesta guerra cultural que nós estamos vivendo. Ela é inevitável, nós não a começamos. Mas, uma vez que o mundo, ó Deus, não desiste de tentar trazer tudo o que é mal, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a lutar pelo que é bom, pela verdade, para que o teu nome seja glorificado aqui na terra como nos céus. Abençoa todos que aqui se encontram, abençoa os homens, para que sejam bênção e que em tudo isso o Senhor possa ser glorificado na nossa vida. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.